Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver a nossa última videoaula antes das férias. Nós vamos falar sobre problemas envolvendo notação científica, tá? Das páginas 122 e 126. Aqui no primeiro slide, a gente vai falar sobre transformação de unidades de medida de comprimento, tá? Então, nós temos aqui que 1 quilômetro equivale a 1000 metros, e 1000 metros pode ser escrito como 10 ao cubo de metros. Isso quer dizer que 1 quilômetro é a mesma coisa que 10 ao cubo metros. 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. E 100 centímetros pode ser escrito como 10 ao quadrado de centímetros. 1 centímetro equivale a 10 milímetros. 10 milímetros é 10 elevado à primeira de milímetros. Por que a gente está escrevendo na forma de potência de 10? Por causa da notação científica, tá? Então, aqui, olha, cada um desses valores, 1 quilômetro, 1 metro e 1 centímetro, ele foi multiplicado por esses valores para chegar em metro, centímetro e milímetro. Então, ó, 1 quilômetro vezes 1000 dá 1000 metros. 1 metro vezes 100 dá 100 centímetros. 1 centímetro vezes 10 dá 10 milímetros, tá? Aqui, essa segunda tabela é o contrário dessa. Se aqui a gente multiplicou, aqui a gente vai dividir. Multiplicando, o expoente fica positivo. Dividindo, o expoente vai ficar negativo. Então, 1 metro equivale a 10 elevado a menos 3 de quilômetro. Porque 1, a gente tem que dividir por 1000 para virar quilômetro, tá? Por isso que o expoente fica negativo. 1 centímetro, nós vamos ter que dividir por 100 para virar metro. Então, 1 centímetro é 10 elevado a menos 2 metros. E 1 milímetro, a gente vai ter que dividir por 10 para virar centímetros. Então, é 10 elevado a menos 1 centímetros. Aqui o nosso primeiro exemplo que tem aí na apostila, só que eu coloquei de uma maneira um pouquinho diferente do que tá aí, 149 milhões de quilômetros. O numeral que representa esse valor é 149, seguido de 6 zeros de quilômetros, certo? Para nós transformarmos isso aqui em notação científica, a gente vai ver quantas casas a vírgula andou. Olha, andou 3, mais 3, 6, mais 2 casas para a vírgula ficar entre o 1 e o 4. Então, a vírgula parou entre 1 e o 4. Então, nós andamos 3, 6, 7, 8 casas. Por isso que o expoente ficou 8. Porque a vírgula se deslocou 8 casas. Então, 149 milhões de quilômetros equivale a 1,49 vezes 10 à oitava de quilômetros, certo? Agora, nós vamos transformar isso em quilômetros em metros. 149 milhões de quilômetros é 149 com toda essa quantidade de metros aqui, ó, de zeros para chegar em metro. Ó, 10 elevado à oitava. Então, você multiplica, vai andar 8 casas. Vai virar esse número enorme aqui, ó, aumentou 3 zeros. Ó, você pode ver que aqui tinha 6 zeros, tinham 6 zeros, agora tem 9. Porque tá em metros e não em quilômetros, certo? Então, nós vamos andar quantas casas para transformar em notação científica? As 8 primeiras que nós já tínhamos andado aqui em cima e mais 3 para transformar em metros. Então, no total, nós vamos andar 11 casas decimais. 11 casas decimais, não. Nós vamos deslocar a vírgula 11 casas. Vamos ver, olha. 3, 6, 9, 10, 11. Então, 149 milhões de quilômetros equivale a 1,49 vezes 10 elevado à 11ª potência de metros. Vocês podem perceber que de quilômetro para metro, o expoente aumentou 3 unidades. Por quê? Porque de quilômetro para metro, a gente tem 3 no expoente aqui, certo? Espero que vocês tenham entendido. Agora, unidades de medida de volume. 1 litro equivale a 1000 litros, que é igual a 10 ao cubo de ml. Olha, desculpa, eu falei errado. 1 litro equivale a 1000 mililitros. 1000 mililitros é 10 elevado ao cubo de ml. E 1 ml é 1 vezes 10 elevado a menos 3 de litros. Olha, litro multiplica por 1000, vira ml. ml divide por 1000 para voltar para litro. Então, quando a gente divide, o expoente fica negativo, tá? Exemplo, 45 litros
equivale a 4,5 vezes 10 a primeira de litros. O que a gente fez aqui? Só peguei esse 45, transformou em notação científica. A vírgula andou uma casa para transformar na potência de 10 elevado à primeira, tá? Então, aqui continua sendo em litros. Agora, eu vou pegar 45 litros para transformar em mililitros, ou seja, em ml, eu tenho que multiplicar por 1000, certo? Então, aqui, olha, a gente tem os 45 litros na forma de notação científica. Olha, é o mesmo valor que tá escrito aqui em cima, olha, tá vendo? Só que isso aqui tá em litros. Para eu transformar em mililitros, eu tenho que multiplicar por 10 ao cubo. Olha aqui em cima, ó, litros, para chegar em mililitros, tem que multiplicar por 10 ao cubo. Por isso que tá multiplicando por 10 ao cubo aqui. 10 elevado à primeira vezes 10 elevado ao cubo, soma os expoentes 1 mais 3, vai virar 10 elevado à quarta. Então, isso quer dizer que 45 litros equivale a 4,5 vezes 10 à primeira litros, que equivale a 4,5 vezes 10 à quarta de mililitros, tá? Então, presta atenção, essa resposta está em mililitros e essa está em litros, tá bom? E agora, unidades de medida de peso. 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. 1000 quilogramas é a mesma coisa que 10 elevado ao cubo de quilograma. 1 quilograma são 1000 gramas. E 1000 gramas pode ser escrito como 10 elevado ao cubo de gramas. 1 grama equivale a 1000 miligramas, que equivale a 10 elevado ao cubo miligramas, certo? Vocês podem ver que de tonelada, quilograma e grama foi multiplicado para transformar nessas outras unidades. Então, ó, aqui multiplicou por 1000, aqui multiplicou por 1000 e aqui também multiplicou por 1000, certo? Agora, a gente vai fazer o contrário. 1 quilograma, para voltar para tonelada, tem que dividir por 1000. Então, o expoente ficou negativo. 1 grama, para voltar para quilograma, tem que dividir por 1000. Olha, o expoente ficou negativo. E 1 miligrama para voltar para grama, o expoente também ficou negativo. Por quê? Porque aqui a gente está dividindo e aqui foi multiplicado, tá? 6 sextilhões de toneladas. 6 sextilhões. Vamos ver que número enorme é esse, olha. Quantos zeros, ó? 6 unidades, 6 mil, 6 milhões, 6 bilhões, 6 trilhões, 6 quatrilhões, 6 quintilhões, 6 sextilhões. Quantos zeros tem aqui? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 zeros. Então, essa quantidade de zeros que nós temos aqui vai aparecer na forma de potência de base 10 elevada ao expoente 21. Então, fica 6 vezes 10 elevado a 21 de toneladas. Então, 6 sextilhões de toneladas pode ser resumido dessa maneira aqui. Não é muito mais fácil escrever isso aqui do que esse nome enorme aqui, do que esse número enorme aqui, né? Transformar toneladas em quilograma. Tonelada para quilograma multiplica por 10 ao cubo. Então, ó, esse valor está em tonelada. Multiplicando por 10 ao cubo, nós vamos transformar em quilogramas. 10 elevado a 21 vezes 10 elevado ao cubo, isso aqui vai nos dar 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas, certo? Agora, transformando quilogramas em gramas. Olha, quilograma para grama também multiplica por 10 ao cubo. Nós já temos 6 vezes 10 a 24, ó, tá aqui. Multiplicando por 10 ao cubo, vai ficar 6 vezes 10 a 27 gramas, tá? Então, aqui a gente tem em tonelada, aqui a gente tem em quilograma e aqui a gente tem a resposta em gramas, certo? É assim que fazem as transformações, tá bom?